O nosso convidado é doutorado em musicologia pela Universidade do Texas, em Austin. É também autor de várias obras sobre a história da música portuguesa. É docente na Universidade Nova de Lisboa, investigador no Centro de Etnomusicologia e tem cargos na direção da Fundação Carlos Gulbenkian há mais de 30 anos. Neste Panorâmica vamos estar à conversa com Rui Vieira Neri sobre as características que compõem o estatuto social e cultural da música portuguesa, bem como o processo evolutivo que a define. Rui, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite. O estudo da importância social da música tem sido desenvolvido em diversas perspectivas e nas mais variadas ciências sociais. Apesar das transformações culturais e sociais, algumas questões mantêm-se transversais aos dias de hoje. Como é que caracteriza o panorama atual da música portuguesa? Os aspectos positivos estão ligados sobretudo à questão da formação, ou seja, as escolas de música portuguesas atingiram um patamar de grande qualidade e formam todos os anos um número muito significativo de jovens músicos muito bem preparados. Infelizmente, passamos logo para a parte muito negativa, é que esses jovens músicos muito bem preparados que saem das escolas de música têm um mercado de trabalho muito deficiente, porque faltam a Portugal estruturas de emprego na área das artes em geral, da música em particular. Há muito poucas orquestras, há muito poucos espaços de espetáculos que permitam uma vida concertística normal. E, portanto, muitos desses músicos tão talentosos e tão bem formados arriscam-se a ir direitinhos para o desemprego ou então a emigrar. E a música portuguesa tem-se mantido uma expressão da cultura ou considera que já tem muita influência dos países vizinhos? Hoje em dia, em que toda a gente, onde quer que esteja, tem contacto com todas as músicas do mundo, é evidente que há um diálogo sempre com outras culturas. E como não há identidades puras, a questão é apenas de saber como é que as nossas raízes dialogam com esse universo de referências culturais diferentes, mas cada um de nós faz a sua própria síntese. Em comparação aos dias de hoje, como analisa a evolução da condição socioprofissional dos músicos portugueses? Os músicos foram sempre, em geral, bastante maltratados ao longo da história da música portuguesa, que durante muito tempo era uma profissão que nem sequer era considerada muito digna. Por exemplo, um fidalgo, enfim, poderia tocar alguns instrumentos no espaço doméstico, mas não poderia ser um profissional. Por exemplo, uma cantora de ópera era considerada uma mulher da má vida. Isso, felizmente, passou. Por outro lado, a entrada da música nas estruturas do ensino a todos os níveis, incluindo o ensino superior e em graduação e pós-graduação. Hoje em dia as pessoas podem fazer doutoramentos em música, também, de certa maneira, dignificou o exercício da profissão musical em comparação com as outras profissões. Agora, continua a ser, de uma maneira geral, uma profissão mal paga, muito marcada pela precariedade, com muito poucos empregos estáveis e com uma margem de incerteza muito grande. Quando tivemos a pandemia, foi um desastre para os músicos portugueses, porque eles vivem fundamentalmente de contratos pontuais para cada apresentação e, se não houver esses contratos, essas ocasiões, as pessoas não ganham para pagar a renda da casa, não é? Portanto, hoje em dia, muitos jovens músicos muito bem preparados faz com que haja um certo desequilíbrio entre oferta e procura e, portanto, a remuneração baixou proporcionalmente em relação ao que sucedia quando havia menos músicos disponíveis no mercado. E numa área com tantos artistas, como é que um profissional se pode distinguir dos outros? Em teoria, pela originalidade, ou seja, por ter uma voz própria. Voz agora no sentido, digamos, mais metafórico do termo. Também, se for um cantor, se tiver uma voz diferente, um instrumento vocal diferente. Mas ser alguém que não está a repetir qualquer coisa, quer dizer, que nós ouvimos e ficamos atentos, sem ter aquela sensação de enfado, de qualquer coisa que já se ouviu. O que é que nós queremos para que haja alguma coisa de durável? Que alguém nos diga qualquer coisa que nós não ouvimos antes, ou diga de uma maneira diferente, ou diga de uma maneira que nos toca mais especialmente. Atualmente há muita questão do plágio, porque como a música já é feita há muitos anos, também corremos sempre o risco de fazer algo que já existia. Como é que se combate também essa possibilidade? Bom, é preciso distinguir duas coisas diferentes. Uma é o roubo de propriedade intelectual, o plágio puro e duro, que é tão criminoso como se eu lhe roubar a carteira e for gastar o dinheiro que lá está dentro, não é? Portanto, se eu roubo ideias artísticas que foram feitas por outra pessoa, eu estou a ser um ladrão. Outra coisa é a circulação de certas soluções que são mais ou menos propriedade comum
da comunidade musical. A diferença entre uma coisa e a outra, às vezes é difícil de estabelecer e aí tem que haver algum tipo de arbitragem de gente que saiba do que é que está a falar, que conheça o panorama musical, que conheça a música do passado e do presente, mas sempre com alguma maleabilidade para distinguir o que é a apropriação indevida de criação alheia daquilo que é participar de uma corrente estética que tem a sua linguagem, que tem os seus lugares comuns, e se nós fôssemos absolutamente rigorosos nesse nível, ou seja, fanáticos, extremistas, 90% da música que nós ouvimos na rádio seria proibida. Qual é que é o impacto da introdução e disseminação da mediação tecnológica na música portuguesa, quer seja através de teatro, fotografia, rádio? Nós vivemos na era da informação, do acesso à informação, e isso é bom. Ou seja, nós temos conhecimento de músicas com as quais não teríamos contacto antes de termos a possibilidade de navegar pela nuvem, não é? E, portanto, temos mais material para escolher o que é que queremos introduzir. Portanto, eu diria que esse acesso é uma vantagem. A desvantagem, porque estas coisas têm sempre os dois lados na moeda, é que uma grande parte da disseminação de música na rede é pirata. Ou seja, uma grande parte da música que nós consumimos através do YouTube, do Spotify e das outras plataformas, na realidade não corresponde à remuneração dos direitos de autor, dos direitos conexos, dos compositores e dos intérpretes que nós estamos a ouvir. Portanto, de alguma maneira, somos todos um bocadinho coniventes nessa espécie de roubo institucional, e as grandes plataformas estão neste momento a ser objeto de processos litigiosos muito grandes, conduzidos pelas sociedades de autores em todo o mundo, justamente porque, no fundo, tentam expoliar os criadores dos direitos que lhes cabem pelas suas obras em nome da difusão da cultura, como se a difusão da cultura lhes interessasse alguma coisa e não estivessem antes interessados no dinheiro que ganham com as publicidades nas plataformas. Como é que prevê o futuro da música em Portugal? Penso que qualquer que seja a orientação política mais favorável ou menos favorável às artes, que os portugueses continuarão a cantar, a tocar, a dançar, como sempre fizeram ao longo da história, e continuarão a fazê-lo de uma maneira que, por um lado, é caracteristicamente portuguesa e, por outro lado, é cosmopolita, é aberto ao mundo, irão encontrando o seu caminho por si próprio. E haverá muitos caminhos sempre, portanto, ninguém pode definir o que é ou o que deve ser a música portuguesa. Ela é tudo aquilo que os músicos portugueses a cada momento quiserem que ela seja. Obrigada, Rui, mais uma vez por ter aceitado o convite. Terminamos assim mais uma panorâmica, desta vez acerca do cenário atual da música portuguesa e dos desafios que o setor tem enfrentado.